Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à nossa última aula de Sociologia da Educação. Nós já tivemos 3 encontros, a nossa aula de abertura, a aula da unidade 1, a aula da unidade 2 e agora esta aula, que é a aula da unidade 3 para o curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos. Eu sou a professora doutora Nilvanete Gomes de Lima, mas vocês podem me chamar de Nilva, e a nossa unidade de hoje é Educação como Transformadora da Sociedade. Também uma pergunta, e vocês já sabem, as perguntas aqui, elas são provocativas. Quais são os tópicos desta aula? As relações étnico-raciais na escola, as relações de gênero na escola, multiculturalismo na escola e educação de adultos como exemplo de resistência. Mas nós vamos fazer diferente aqui das outras aulas. Eu vou fazer considerações mais amplas para que a gente chegue a essas questões mais especificamente na leitura dos artigos que vocês farão. Então, a primeira coisa que nós vamos considerar é a diferença entre colonialismo e colonialidade. Nós fomos colonizados, mas vivemos hoje a influência desse processo através da colonialidade. Então, Mignolo, ele vai dizer o seguinte, que nos ombros da modernidade está o peso e a responsabilidade não do colonialismo, mas da colonialidade e da visão etnocêntrica da cultura europeia. Modernidade e colonialidade são as duas facetas da mesma moeda. Etnocentrismo é eu considerar a minha cultura superior à do outro. Quando nós fomos colonizados, foi exatamente por conta dessa visão de que o colonizador iria nos civilizar. Bem, e aí, quando a gente fala de colonialidade, a gente está falando de multiculturalidade. Por quê? Porque esse processo de colonialidade que o colonialismo deixou, ele provocou uma dominação subjetiva em nós. Essa dominação subjetiva, ela passou por um processo de ocidentalização, já que nossos colonizadores são representantes dessa cultura ocidental. Quem são esses povos que sofreram essa dominação subjetiva e essa ocidentalização? Os povos latinos, africanos e asiáticos. E aí, o que acontece então? Bem, nesse processo de colonialidade, nós temos um processo chamado de multiculturalidade, que significa o contato com a cultura, mas sem a vivência e o contato pessoal com o sujeito, que é exatamente o papel do nosso colonizador ou dos nossos colonizadores. Bem, e aí a gente precisa pensar o seguinte, o Brasil é um país multicultural? Vamos lançar luz sobre esse processo? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um processo violento de escravidão e de colonialismo, né? Segundo, é que nesse processo violento de escravidão e colonialismo, a gente também tem uma dominação masculina com um tipo ideal de homem, que é o homem branco, hétero, cristão, com posses e a sujeição feminina. Portanto, a gente tem um padrão social heteronormativo, patriarcal, cis em oposição ao trans, né? Cis é quando eu, por exemplo, nasci com um sexo e o meu gênero combina com esse sexo. Então, eu sou uma mulher cis, porque eu nasci com um aparelho sexual reprodutor feminino e eu me entendo como mulher. E aí, nesse processo, nós temos, então, a naturalização das desigualdades, todas elas, né? Inclusive as de gênero, sexismo, machismo, homofobia, cultura do estupro, assédio e tudo mais, que se colocam para nós. Tá? O racismo também, né? Aqui não como uma desigualdade de gênero, mas uma desigualdade social. Então, olhem só, é possível a gente sair da culturalidade? Sim, é possível indo para a interculturalidade.
E Paulo Freire, ele vai dizer o seguinte: para que façam realmente educação e não domesticação, é preciso que haja um diálogo eu-tu, que é uma relação entre dois sujeitos. Toda vez que se converte o tu desta relação em mero objeto, como aconteceu lá na multiculturalidade, ter-se-á pervertido o diálogo e já não se estará educando, mas deformando. Os seres humanos se educam em relação, mediatizados pelo mundo. Mais um argumento aqui para a gente se posicionar contra o Escola Sem Partido e para que a nossa luta, para que essa política educacional, essa política pública educacional, ela seja uma política intercultural. Olhem só, o que então que significa a interculturalidade? A interculturalidade é um fenômeno mais recente que surge no contexto das lutas contra processos de exclusão. Ela prevê aí um giro epistêmico no sentido de que a gente vai ter uma outra compreensão simbólica do mundo e aí se instaura uma pedagogia decolonial. A gente não quer mais saber do sul pelo norte global, a gente quer saber do sul pelo sul, a gente quer estudar teóricos e autores nossos, a gente quer estudar teóricas, a gente quer estudar teóricos negros, a gente não quer ficar preso a uma literatura europeia, americana apenas, mas a gente quer saber de nós, por nós. Isso é uma perspectiva pedagógica decolonial e intercultural crítica. Bem, é uma tarefa fácil? Não. Grossfogel, ele vai dizer que a epistemologia eurocêntrica ocidental dominante não admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de pensamento crítico nem científico. Mas a gente precisa pensar o quê? A interculturalidade, ela já existe em documentos oficiais internacionais. Por exemplo, na Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, aprovada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris, na sua 20ª reunião, em 1978, o artigo 5º diz o seguinte: respeitar o direito de todos os grupos humanos à identidade cultural e ao desenvolvimento de sua própria vida cultural no marco nacional e internacional. Além disso, nós também temos a interculturalidade em documentos oficiais. Por exemplo, a Lei 11.465 de 2008, ela vai alterar algumas legislações e vai estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Lembram que eu falo que a política pública educacional é uma política que precisa de lutas? Pois é, a BNCC, o nosso documento importante da educação, além da LDB, não vai inserir os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira, mesmo com a obrigatoriedade. Então, deixa isso meio que diluído a cargo dos professores de artes, dos professores de sociologia, dos professores de filosofia, como se isso não fosse algo necessário em todas as disciplinas, inclusive nas disciplinas de matemática. Então, é preciso que a gente estabeleça uma educação decolonial, intercultural e crítica. Somente através da relação entre os diferentes sujeitos e o respeito mútuo às culturas e histórias é que as visões etnocêntricas de superioridade de credos, de classes sociais, de raças, poderão ficar para trás. Seria isso possível? Não é uma tarefa fácil, eu já disse, né? Tanto que Krenak, ele vai dizer o seguinte: a ideia de que os brancos podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na permissão de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo para essa luz incrível
Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. É isso que a gente precisa relativizar, sobretudo porque agora, para provocar, eu posso dizer para vocês, afirmar claramente, a partir de tudo que eu tenho estudado, que raça, classe, binarismo sexual, né? Pensar apenas homem e mulher, sem inserir aí nessas questões sexuais, por exemplo, as pessoas que são chamadas de intersexo, os antigos hermafroditas, numa perspectiva bem preconceituosa. E, por fim, gênero. Todas essas são invenções e imposições coloniais que modificaram as nossas visões a partir das culturas que haviam aqui. E essas questões, elas precisam ser colocadas na escola, discutidas na escola. E a gente precisa, então, aprender a viver num mundo que seja mais amplo, mais respeitoso e mais intercultural. Eu espero, sinceramente, que essa disciplina, mais do que ensinar, ela possa ter provocado vocês a buscarem outras perspectivas e outras possibilidades no ensino da matemática. Foi um prazer enorme conviver com vocês nesses momentos de aula online, de aula gravada. Eu agradeço imensamente e desejo a vocês tudo de bom. Um beijo no coração e até outra oportunidade.